Bom, a gente pode passar agora então para a nossa entrevista, tão aguardada entrevista com o doutor Abdel. É muito importante mesmo a gente trazê-lo aqui para poder trazer os seus relatos, contar os seus relatos. O doutor Abdel Latif Hassan, ele, como o Henrico já trouxe para a gente, ele é nascido em Belém, na Cisjordânia ocupada, radicado no Brasil há 30 anos e membro da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Nós discutiremos sobre a primeira intifada, do qual o doutor Abdel Latif ele participou, e também sobre a Operação Tempestade de Al-Aqsa, o dilúvio de Al-Aqsa, que tem acontecido agora, e também o papel dos grupos da resistência nacional na luta pela libertação nacional palestina e também outras temáticas. Bom, professor e doutor Abdel Latif, como você está? Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Henrico. Muito obrigado pelo convite. Está tudo bem, dentro do possível. Grande Que prazer estar com vocês para falar sobre Palestina, passado recente e presente. bom, a gente que Sobre, fica... Perdão, pode... sobre a primeira intifada, na verdade, eu me formei em 88 na ex-União Soviética, numa cidade chamada Rostov, na fronteira entre Rússia atual e Ucrânia. Voltei para a Palestina e 88 era auge da primeira intifada, que começou em 87, começou exatamente em Gaza, no campo de refugiado de Jabalia, onde um caminhão militar israelense atrapalhou e matou 6 trabalhadores palestinos. Depois disso, começou a intifada, a revolta das pedras. E em 88, eu voltei para a Palestina e comecei a trabalhar nos hospitais de Jerusalém e Belém. Trabalhei no Hospital Al-Maqassed, maior hospital palestino de Jerusalém, e Al-Mutala, outro hospital. Então, presenciei pessoalmente como a brutalidade do exército sionista. Ouvi práticas comuns que até hoje existem. Por exemplo, deixar feridos, mesmo com ferimento leve, sangrar até morrer de choque hemorrágico. Impedia chegada da equipe médica para tentar ajudá-los. Então, um ferimento que poderia ser tratado de uma maneira rápida, os feridos morriam sem assistência. O pior de tudo, que os militares sionistas roubaram os corpos, levavam os corpos dos mártires palestinos, e quando devolvia esses corpos, a família descobria que estavam faltando órgãos, por exemplo, rins, coração, fígado e pulmão. Além de matar, eles roubavam esses órgãos para realizar transplante de órgãos em Israel. Além disso, os soldados israelenses, ouvi isso várias vezes durante o meu trabalho, como entrava dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, levando os feridos para serem presos, ou entrar no posto, no pronto-socorro, levando os feridos também. Os sionistas não têm mínimo respeito pela vida humana. Quando qualquer médico tentava impedir, ele era agredido de uma forma brutal e ameaçado de ser morto. Além disso, por exemplo, durante a primeira intifada, Israel fechou todas as instituições da educação, começando das escolas e terminando pelas universidades. Durante dois anos e meio,
as escolas, as universidades foram fechadas. Era proibido ensinar. E o que os palestinos fizeram? Começaram, tanto alunos como professores, usar as casas para ensinar os alunos. Os, quando as autoridades militares israelenses descobriam isso, os professores eram presos. Usava o que chamam de punição coletiva. Quando os veículos militares israelenses eram atacados num bairro ou na aldeia, declarava toque de recolher. Isso significa que aquela região de onde foram atacados com pedras era área militar fechada. Toque de recolher significa que ninguém pode entrar da sua casa. E muitas vezes esses toques de recolher duravam durante um mês. Então faltava comida, faltava água, impedia que a população civil saia de casa para procurar ajuda médica. Eu morava numa aldeia perto de Belém, então à noite, no meia noite, ligavam para mim que tinha pacientes ou feridos que não poderiam sair da aldeia, ou iria meia-noite para tratar e ajudar aquelas pessoas. Tem coisas que apenas em Israel tem. Se uma criancinha jogar uma pedra que acerta um soldado, a casa da família da criança é derrubada, independentemente quantas pessoas moram lá. E, além de derrubar, de destruir a casa, impedem que os outros palestinos ajudem para reconstruir essa casa. Infelizmente, o que parece que nada mudou na Palestina, naquela terra sofrida, de novo nada novo. Apenas agravou a situação com ataque genocida contra Gaza, contra os civis. O que vocês estão mostrando diariamente, isso cotidiano que o mundo está assistindo de uma forma passiva e sem muita vontade de parar esse massacre. Doutor Abdel, isso é muito importante, tudo isso que você traz para a gente. Antes de continuar, vai só trazer uma notícia que saiu agora, para também manter o acompanhamento do que está acontecendo. A resistência palestina enfrenta agora um desembarque naval das forças de ocupação na costa de Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza, coincidindo ali com um intenso bombardeio naval por navios de guerra da força de ocupação e confrontos armados em andamento. Então a gente traz essa notícia rapidamente de como que está o desenvolvimento na situação da faixa de Gaza. E, doutor Abdel, eu fiquei muito curioso para saber dessas memórias que você tem da primeira intifada, de tudo isso que você traz para a gente, sobre esse contexto muito importante para a Palestina. Quais são as suas memórias mais marcantes assim da primeira intifada e qual que foi a importância daquele episódio para a causa palestina? Assim, por exemplo, ontem a gente estava aqui com uma entrevistada que ela relatou que ela esteve em Gaza em 2019 e 2023 e toda sexta-feira os palestinos iam até a muralha para disparar pedras contra os veículos e os militares sionistas. Isso é uma herança, a gente poderia dizer, da primeira intifada. Como que a primeira intifada impactou a causa palestina, a luta do povo palestino, na sua visão? Enrico, tem coisas na vida que marcam sua alma para sempre. Você vai levar para outra vida. O que lembro da primeira intifada, eu trabalhava como voluntário também depois de plantão no hospital, ajudando os feridos palestinos. Então, eu trabalhava numa ambulância. Os soldados israelenses, quando percebiam que as ambulâncias iriam entrar na aldeia, eles começaram a sequestrar essas ambulâncias e ocupá-las para entrar disfarçados e conseguir captar
os feridos. Uma vez eu estava numa dessas ambulâncias, eles entraram, apontaram a arma para soldado, para motorista, e pediram para ele entrar em silêncio na aldeia. Eles me jogaram no chão da ambulância, pisaram com o sapato na minha cara e pediram para ficar quieto. Quando chegamos lá, pediram para mim sair para chamar os feridos, entrar na ambulância. Eu recusei. E ameaçaram atirar. Eu falei, como médico, eu não posso, eu estou aqui para tratar feridos, não levá-los para a morte. Então, vocês vão matar dois ou três, melhor matar um, do que eu trair minha profissão. Então, isso nunca você vai esquecer. Claro, qual o impacto da primeira intifada na luta nacional palestina? Em 88, os palestinos jogavam pedras contra tanques de israelenses. Eles eram considerados também terroristas, como hoje. Mas olha como a causa palestina evoluiu. Os filhos daqueles que jogaram pedras contra tanque hoje jogam bombas, com a mesma coragem, com a mesma determinação. Então, a causa palestina continuará viva porque é um povo determinado. Não é um povo diferente de qualquer outro, mas um povo que sofreu mais, por isso mais determinado em alcançar sua liberdade. E o preço da liberdade sempre foi muito alto. É doloroso, triste ver todas essas vítimas, mas melhor morrer em pé do que viver ajoelhado. E uma imagem que Israel nunca verá, um palestino ajoelhado pedindo perdão. Vamos lutar até o fim, não importa por quanto tempo, não importa quantas vítimas eles vão assassinar, mas nossa causa, uma causa justa, não é mais causa de um povo, mas uma causa do mundo que ama a liberdade e sonha com um mundo diferente, mais justo. Doutora Abdel, a, a, a sua declaração agora ela é muito forte, impacta a gente aqui no Jornal Nova Democracia e com certeza os nossos espectadores também. E uma das últimas coisas que você acabou de colocar, de que o povo palestino é um povo que se recusa a se ajoelhar perante o invasor sionista, perante o Estado sionista de Israel, é algo que a gente viu recorrentemente sendo entoado pelas massas palestinas lá em Gaza, no qual elas falam: eu prefiro morrer com dignidade dentro da minha casa do que abandonar a minha casa, abandonar a minha terra. E isso é uma mensagem muito forte e mostra todo esse espírito de luta do povo palestino. E aí eu queria te fazer uma pergunta, doutora Abdel. Você, como um participante direto da primeira intifada, como você vê o desenvolvimento da resistência nacional palestina hoje? Essa mesma resistência nacional palestina que você já identificou, sendo os filhos, os netos daqueles que antes tacavam as pedras e que hoje evoluíram as suas formas de combate. Como você vê esse desenvolvimento da resistência nacional e também, ou então, da segunda intifada para as condições de hoje? O primeiro foguete que as forças de resistência palestinas lançaram em 2001 caiu dentro de Gaza, não causou nenhum impacto. E foram desenvolvendo, apesar de bloqueio, apesar de perseguição, apesar de ataques constantes. Hoje, as forças de resistência palestina lançam milhares de mísseis made em Gaza, feitos em Gaza, contra Tel Aviv, contra todas as cidades israelenses. O que aconteceu dia 7 de outubro foi o terremoto
por isso, essa loucura absoluta do Estado sionista de Israel. Nenhum ser humano consegue entender o que eles querem alcançar com tanta matança de civis, de crianças, de mulheres, tanta destruição. Já tentaram isso várias vezes e não conseguiram. Essa vez não vão conseguir também. Em lugar de declarações racistas, de eliminar e exterminar, acabar com Hamas. O que está acontecendo? O contrário. Hamas está se for, não apenas Hamas, mas opção, a resistência como opção, está sendo cada vez ficando a única opção atualmente em frente do povo palestino. Tentamos negociar, a autoridade palestina tentou negociar durante 30 anos. O que alcançamos? Aumento de assentamentos, aumento de agressividade dos colonos judeus, que triplicaram em número. Na Cisjordânia, onde tem Hamas, tem presença, mas muito controlada. Milhares de civis foram mortos nos últimos 20 anos. Então, a única opção perante o povo palestino hoje é lutar, resistir, porque resistir para nós significa existir. E a resistência está adquirindo mais determinação, descobriu e mostrou para o mundo que esse Estado chamado Israel, um Estado vencível, tem como resistir e tem como vencer. Isso, quando alguns centenas de combatentes de Hamas entraram na unidade mais forte do exército de Israel ao redor de Gaza, que é chamada Unidade Gaza, mataram muitos e levaram o resto como prisioneiros políticos para Gaza. Israel ficou por 6 horas paralisado, sem resposta, sem saber o que estava acontecendo. Foram o Yankee americano, imperialismo americano, o assassino de Biden, o sionista de Blinken, que foram para Israel socorrê-lo. Abriram um ponto militar aberto de ajuda militar, de assistência militar. Se não fosse os Estados Unidos, o resultado da operação 7 de outubro seria diferente. Mas, independente disso, essa operação mostrou que os palestinos têm coragem, têm determinação e têm apoio interno para a opção da resistência, e agora tem a máscara que Israel usou durante todo esse tempo como a vítima. Está aparecendo como está sendo de verdade um Estado nazista incapaz de lutar, eles são capazes de matar criança. Isso são muito bons nisso. Mas lutar cara a cara com guerreiros de Hamas são incapazes. Apesar de jogar 65 mil toneladas de armas explosivos contra Gaza, principalmente no norte de Gaza. Isso é equivalente a mais de 2 bombas nucleares lançadas contra Hiroshima. Ainda hoje, os combatentes da resistência palestina, no norte de Gaza destruída, embaixo da destruição, levantam, atacam forças de ocupação sionista, causando pesadas perdas, destruições de veículos militares. O exército sionista reconheceu que, durante essa guerra, já foram mais de 1.100 feridos militares, entre eles 300 ferimentos graves. Israel mente sempre.
Então, não declara as perdas reais, com medo de uma reação interna israelense. Mas, de fato, a resistência palestina está lutando de uma forma heroica, sendo exemplo de todos os povos que lutam pela liberdade e lutam contra o imperialismo americano. Em Gaza, que luta junto com Israel, são imperialistas americanos, ingleses, franceses e da Alemanha. Mesmo assim, povo de Gaza, apesar do sofrimento, da dor, vai continuar sua luta, sua resistência. Tenho certeza que quando o lado mais fraco não perde, ele é vencedor. Israel, com toda a sua arma, com todo o apoio dessas forças colonialistas, se não vencer a guerra e não vencerá, serão derrotados. Abdel, mais uma vez uma fala muito importante que você coloca e a gente tem a alegria de compartilhar dessa certeza que o Senhor carrega sobre a vitória do povo palestino. A gente também tem plena certeza de que o povo palestino vai vencer essa guerra, como tem vencido até aqui, inclusive muitas análises dos próprios sionistas e reacionários comprovam como o Hamas ainda está inabalado nessa guerra, como a resistência nacional palestina e a convicção do povo palestino pela vitória ainda está inabalada e muito elevada, a decisão por continuar lutando e vencendo. E, doutor Abdel, algo que eu queria perguntar também, você inclusive comentou sobre o apoio interno que a resistência palestina tem tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e isso ficou comprovado, ainda mais comprovado, né, para aqueles que duvidavam nas últimas semanas. E eu acho que esse é um tema importante porque a gente vê muita mentira, né, muita artimanha, principalmente no monopólio dos meios de comunicação, sobre essa falta de apoio que o Hamas teria, sobre essa relação da resistência com o povo. É uma chave que eles tentam usar para tentar manipular a opinião, né, das pessoas. E aí, algo que eu queria perguntar para o senhor, como uma pessoa que, como cidadão palestino, também como uma pessoa que trabalhou na área médica, lá na faixa de Gaza, como que foi essa relação, como que era essa relação, o senhor convivia, chegou a conviver, sabe, com esses grupos, como que é a relação do povo palestino em geral com a resistência e a resistência no sentido mais amplo dos vários grupos que compõem a resistência palestina? Hamas, o movimento, um grupo, foi criado recentemente na história da luta do povo palestino. Em 87, exatamente com a primeira intifada, apareceu Hamas. Apareceu em Gaza, então, nesses anos, na Cisjordânia, onde eu morava, tinha poucos conhecimento desse grupo. Mas, com o tempo, com incapacidade de os outros grupos fornecer algo real para o povo palestino como opção viável, além de negociar e negociar e negociar e alcançar zero de melhoria. Ao contrário, a gente perdeu muito nesses 30 anos. Perdemos terras confiscadas, mártires, prisioneiros políticos. A negociação, durante todos esses 30 anos, não liberou um prisioneiro político, enquanto Hamas vai libertar todos os prisioneiros. E quando começou o ataque de 7 de outubro, eu estava na Jordânia, em Amman. Começou às 6 horas da manhã. Quando acordamos, eu fui visitar, queria entrar na Palestina ocupada, não consegui, então fiquei em Amman. Meus irmãos, que moram em Belém, e estavam na Jordânia, a gente começou a assistir, inacreditando, parecia fake news. Os militares combatentes do Hamas, dentro do território considerado território israelense, enfrentando com coragem absoluta, matando soldado, não civil,
levando outros como prisioneiros. E a gente não acreditava, era algo inimaginável. Então, na Jordânia, onde 60% da população palestina são palestinos, de origem palestina, você não imaginava a alegria do povo. Um povo que está acostumado com humilhação, de sempre ser derrotado. Essa vitória absoluta que, independente do resultado desses ataques, Hamas ganhou dia 7 de outubro. Essa vitória ninguém vai tirar deles. Isso a gente vai construir em cima próximas lutas, próximas batalhas. Hoje eu li uma pesquisa de New York Times mostrando, feita na Cisjordânia, mostrando que 84% da população da Cisjordânia apoia o ataque de Hamas dia 7 de outubro. Então, são mentirosos de plantão. Mentem uma vez, eles acreditam e continuam mentindo. O povo palestino, um povo de luta, um povo de resistência. Ontem era nosso líder, OLP, Fatah. Hoje, porque lutava com luta armada, enfrentava sionistas. Hoje, nossa liderança, aqueles que enfrentam com arma na mão, causando pesadas baixas no exército de ocupação e criando nova esperança para o nosso povo. Isso, indiscutivelmente, é a maioria absoluta. Eu falo com meus irmãos na Cisjordânia todo dia. Aqui, claro que tem alguns que não apoiam Hamas, não há dúvida, mas são isolados, sem voz, sem coragem de declarar que eles são contra. Não poderia ser diferente. A gente chegou a uma conclusão: sem luta, sem resistência, a situação não apenas não vai melhorar, mas vai ficar cada vez mais difícil. Israel estava preparando, antes de 7 de outubro, uma solução final para a questão palestina. Exatamente anexar a maior parte da Cisjordânia, expandir os assentamentos, expulsar uma parte da população daquela região para a Jordânia e manter Gaza como campo de concentração, uma área inviável, uma área que não tem como viver. Antes de 7 de setembro, de outubro, Gaza era uma área onde a esperança não existia, onde o sofrimento era intolerável. Com a operação do Hamas, há mais esperança agora, o preço alto. Mas, antes, eles não viviam, eles sobreviviam, esperando a morte, infelizmente. Agora, mesmo pagando preço tão alto, temos esperança. Não apenas que bloqueio contra Gaza vai ser levantado, mas a Palestina voltará a ocupar consciência em mente de todos aqueles que lutam pela paz. Não, eu só queria colocar o quanto que é importante todas essas declarações que você traz para nós, doutora Abdel. Tanto eu quanto o Henrico, você consegue ver o quão entusiasmado nós estamos aqui diante das suas declarações, e eu queria só pontuar brevemente que os nossos espectadores também, eles estão com um espírito elevadíssimo, eles têm enviado muitas saudações para o Senhor e também estão mostrando muito otimismo e muita esperança diante das suas declarações sobre a resistência nacional palestina. Eu queria só fazer esse breve comentário no sentido de ver que, de fato, a resistência nacional palestina hoje ela tem sido um sopro aí de liberdade, de um exemplo para os povos do mundo inteiro. E aí eu só queria fazer uma pergunta para você, se não for cortar muito
sobre a questão da resistência na atualidade, mas eu queria te perguntar o que acabou motivando e levando você a conhecer e a adentrar de maneira mais profunda assim, a luta de resistência nacional. Quando você era mais novo, como é que era esse cenário para você ali na Palestina ocupada? Humilhação. Eu nasci em 62. Minha terra foi ocupada, o resto da Palestina em 67. 48 anos de Nakba ainda era memória viva no mente de meus pais e de todos aqueles velhos que viviam aqueles dias. Então, transmitia para a gente o que acontecia durante o Nakba de 48, como os sionistas entravam nas aldeias, matando civis, estuprando mulheres, matando crianças. O que estava empurrava, expulsava para fora das suas casas. Um genocídio que começou em 48 e não terminou até hoje. Em 67, depois da ocupação, era criança com 5 anos, via como os soldados a arrogância de mais forte. Você pode ocupar, mas não pode ser tão arrogante, não pode ser tão maldoso. Eu faço mal sabendo que mal não vai trazer nenhum benefício militar ou humano para mim, mas vou fazer porque eu sei, eu consigo fazer e ninguém vai me impedir de fazer. Eu vi como os soldados israelenses na época batiam nos velhos, na cultura árabe ou nas mulheres, qualquer cultura minimamente humana. Você pode bater em adulto, mas uma mulher, um velho, empurrar no chão, maltratar mulher, xingá-la de palavrões, isso criou em mim, não é revolta, mas que não podemos viver nessa situação. Não estou falando que eles são bestas humanas, mas são diferentes da gente. São humanos diferentes. Os padrões deles não aplicam na gente. E não queremos ser, de jeito nenhum, nem ontem, nem hoje, nem amanhã igual a eles. Eles são assassinos de crianças. Eles são estupradores. Eles sequestraram uma religião como qualquer outra, matando em nome de uma comunidade que não tem nada a ver com eles. Sionismo não tem nada a ver com judaísmo. E a hora, agora, dos judeus de consciência, de levantar a voz, porque estão matando em nome deles. Um dia a conta chegará e quem vai pagar não apenas os assassinos, mas aqueles que ficaram em silêncio e nada fizeram. E julgamento da história, os judeus sabem, pela sua experiência, muito justa. Por isso, comecei a ler sobre a questão palestina e descobri que o que os palestinos falavam era verdade, não aumentava nenhuma palavra. Meu avô era analfabeto, mas sabia, contava a história da Palestina em detalhes. E quando lia livros dos ocidentais, falavam que essa história é mentira, mentirosa. Aparecendo os historiadores novos israelenses, como Ilan Pape, Tel Seger e vários outros, Avislaim, comecei a ler. Eu descobri que meus pais, meus avós, falavam a verdade. Então, nossa narrativa que não mudou, a narrativa do sionismo muda diariamente.
criaram um povo, inventaram um povo, inventaram uma terra, como o Stromsand fala, e agora inventa mentiras diárias para justificar matança de crianças. Uhum. Nada, nunca justifica matar 8.000 crianças. Nunca poderia ser justificado sob qualquer. Eu sou contra crimes cometidos por sionismo, por nazismo contra os judeus, mas 10 vezes mais, porque meu povo, os crimes cometidos por sionismo, muito pior que nazismo fez. Doutor Abdel, mais uma vez, muito importante as informações que você traz e algo que eu fiquei também vontade de perguntar, o senhor traz para a gente muitos relatos de violações, de agressões, de crimes por parte dos militares de Israel. Então, as invasões, as humilhações, os espancamentos, os assassinatos mesmo que ocorrem por parte dos militares. E hoje, principalmente depois do dia 7 de outubro, mas ao longo de todo esse ano passado, a gente tem também um outro fenômeno que eu acho que suscita muita dúvida, claro, já existe há muito tempo, e talvez o Dr. Abdel consiga explicar para a gente, que é a questão dos colonos também lá em Israel e principalmente na Cisjordânia. Isso é muito significativo, muito expressivo. E aí eu queria aproveitar a presença do Dr. Abdel aqui, tanto como um cidadão palestino que viveu na Cisjordânia, como um profissional da área médica. Então, como que esses colonos operam também, se eles já operavam naquela época, e qual que é o impacto deles e o papel deles nessa agressão também de Israel contra a Palestina? Uhum. Na verdade, todo cidadão israelense são colonos, todos. Uhum. A imigração sionista começou no final do século XIX como colonos europeus indo para a terra que não é deles para criar um lar exclusivo para judeus. Agora Exatamente. são cidadãos israelenses. Colonos, o que o mundo chama de colonos, são os colonos da Cisjordânia. A construção de assentamentos começou logo depois da ocupação de 67. Em 68, começaram a construir assentamentos, principalmente nas regiões mais estratégicas da Cisjordânia. Começaram em Hebron, e quem começou, o que eles chamam de esquerda sionista, os trabalhistas, para ver como no movimento colonialista não há esquerda nem direita, tem colonialismo. E por que isso? Os fundadores do movimento sionista eram laicos, muitos deles eram ateus. Mesmo assim, usaram esse mito de terra dada por Deus, no qual eles não acreditam, para construir um Estado para um povo que não é mais escolhido, porque são povo de convertidos europeus. Então, usaram uma mitologia religiosa. E o território mais importante para essa mitologia não é Tel Aviv, nem Haifa, nem território de 48, mas Cisjordânia, o que eles chamam de Samaria Judeia, onde Belém, Nablus, Hebron, onde os patriarcas do judaísmo viviam ou foram enterrados. Então, começaram a colocar para essa aliança entre nacionalismo judaico e os grupos religiosos, começaram a incentivá-los a construir assentamentos para eles, na verdade. E começaram a empurrá-los, facilitando. Eles vão viver de graça, com subsídio, paga menos água, menos tudo. Então, conseguiram convencer muitos mudar para a Cisjordânia. E, para isso, criaram um sistema de apartheid. Para eles, por exemplo, tem estradas
que não podem ser usadas por palestinos. Uhum. São estradas apenas para colonos judeus. Nem na África do Sul tinha isso. Esses assentamentos construídos em cima de terra confiscada dos palestinos. Quando começou o processo de paz entre o OLP e o governo israelense de Rabin, tinha 220 assentamentos e menos de 150 mil colonos. Hoje, são mais de 500 assentamentos e 800 mil colonos. Por isso, eu estava falando para vocês que Israel colocou em prática a solução final da questão palestina. Como? Ben-Gvir, ele é um dos colonos que vive na Cisjordânia. Sim. Ele começou a armar esses colonos. Destruíram mais de 60 mil armas de graça para eles. Então, não são colonos, são milicianos bem armados, com autorização de atirar contra civis palestinos para matar. São todos crimes cometidos por eles, nunca investigados pelo exército israelense. Pelo contrário, eles praticam crimes inimagináveis. Por exemplo, uma família inteira foi fechada numa casa da Wabsha, família da Wabsha, há 3 anos atrás, fecharam, julgaram, incendiaram a casa. Então, todos morreram incendiados, enquanto o exército sionista estava observando. Nada foi feito. Nem prenderam os assassinos, os criminosos. Então, os colonos representam a alma do sionismo, alma de assassinos, racistas, supremacistas, com o qual não tem como conviver. Sob qualquer pretexto, infelizmente, paz, acordos, inviável isso, porque eles não querem, eles não aceitam. Para eles somos goyim, goyim o outro, o não judeu. O não judeu foi criado para servir o judeu. Então, para você viver lá, você precisa, como palestino, como Moshe Dayan falou um dia. Moshe Dayan era ministro de defesa de guerra israelense nos anos 70. Ou vocês, palestinos, vivem como cachorros aqui, ou vão embora, ou vão morrer. A gente não vai embora, a gente não vai viver como cachorro, vamos resistir. Doutor Abdel, essas palavras de encorajamento e também mostram a força e a determinação do povo palestino, despertam e encorajam os povos oprimidos do mundo inteiro, nós aqui do Brasil, a apoiar cada vez mais a luta do povo palestino de maneira resoluta. A gente, inclusive, faz questão de ler aqui alguns dos comentários dos nossos espectadores. A gente tem uma espectadora que acabou de falar que o pai dela teve que fugir da Palestina aos 16 anos, muito provavelmente por conta dessa situação, dessa realidade, desse contexto que você trouxe para nós. Também o Miguel Arcanjo de Oliveira, que é um espectador que está sempre aqui conosco, ele fala que na Enciclopédia Hebraica de Educação de 1947, editada no México, tem uma declaração de que os judeus tinham plena liberdade religiosa nas regiões dos povos árabes e enfim, tem diversos comentários nesse sentido, mostrando como, de fato, os sionistas usurparam de uma religião para promover a barbárie que eles têm feito. E a gente gostaria a gente, infelizmente, vai ter que encaminhar para o encerramento da nossa entrevista, mas a gente ainda vai fazer algumas perguntas para você, até porque todas as suas respostas têm nos incentivado bastante. Eu queria saber para você, assim, você que participou ativamente da primeira intifada, tem todo esse histórico, toda essa determinação em relação à luta do seu povo. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, para você, qual é o maior símbolo da resistência
nacional palestina, compartilhar qual seria esse maior símbolo aqui para os nossos espectadores. E também como um palestino radicado aqui no Brasil, membro de uma organização tão importante, que tem um trabalho tão importante como a FEPAL, que cumpre um papel importantíssimo na defesa da causa palestina aqui no nosso país. Como você vê a necessidade de se intensificar o apoio e a solidariedade internacionalista à causa palestina, principalmente, né, desde o dia 7 de outubro, em que esse apoio se massificou ao redor do mundo inteiro? O maior símbolo da luta dos palestinos, foto que foi feito durante a primeira intifada de uma criancinha, Mohamed Ouda, com pedra na mão, enfrentando uma fortaleza móvel chamada tanque israelense. E, infelizmente, foi assassinado. Mas não é interessante que eles não entenderam ainda o que Saramago falou para eles. Mas todos os colonialistas são estúpidos, são burros, senão um aprendeu com o outro e não repetia os mesmos erros. Saramago falou para eles: olha, as balas que vocês atiram contra os palestinos mata seu corpo, mas sua alma continua viva como sempre, como nunca. Então, eles não vão matar nossa alma e nossa resistência, está adquirindo cada vez mais. Temos, na verdade, aliados históricos. A luta palestina, durante muito tempo, desde a criação do OLP até os dias de hoje, temos aliados que nunca nos traíram. A esquerda mundial sempre considerava a causa palestina como causa da esquerda. A vitória da Palestina, a vitória deles. Então, hoje, a causa palestina está abrindo olho de muita gente que não é da esquerda, aqueles humanistas que olham e ficam paralisados. Como possível, em pleno século XXI, assassinar crianças e sair justificando? Como possível, depois de matar 7.000 crianças, voltar a matar mais com apoio, com permissão de um caduco demente de presidente da maior potência imperialista do mundo? A nossa luta não vai acabar hoje ou amanhã. Uma luta longa. E, por isso, a maior arma que a gente tem, a memória, como Hannah Arendt fala. Hannah Arendt fala a maior arma que os oprimidos têm contra a opressão, a memória. Então, precisamos manter essa memória viva em todas as gerações dos palestinos, independente onde vivem, onde nascem. Segundo, união em volta da resistência palestina. Terceiro, ampliar apoio das sociedades, aqueles que não apoiam ainda, muitas vezes por ignorância, por falta de informação, porque Israel tem, o sionismo tem aparato de desinformação ao serviço deles muito grande. Então, o papel que vocês estão fazendo, Enrico e Ana, muito importante, mostrar a verdade. E a luta dos palestinos sempre foi a luta de verdade contra a mentira, a luta da liberdade contra a escravidão, a luta da vida contra a morte. Liberdade, vida, vão ser vitoriosas sempre. Não importa quanto tempo dura, quantos vão pagar, não importa quanta dor que tem que suportar, mas podemos não ver o momento da vitória, mas sonhar que esse momento chegará
me deixa feliz. E chegará com certeza. Se meu filho não vai ver, meu neto vai. Se não conseguir voltar para a minha pátria livre, meu neto voltará. Palestina sempre foi um espaço aberto para todos, judeus, cristãos, muçulmanos. Palestina, o lugar mais perto do céu, onde você olha a lua e percebe que a lua é sua vizinha. Não há lugar no mundo igual a Palestina. E o que eles transformaram esse lugar maravilhoso, os sionistas, em gueto, maior gueto de todos os tempos. Hitler seria muito orgulhoso dos sionistas. Bom, doutor Abdel Latif, a gente fica muito honrado e também muito agradecido pelo seu tempo, por você ter aceitado o convite, ter nos concedido essa entrevista importantíssima. Certamente reverberará em cada espectador e ouvinte nosso a força e a resistência nacional palestina que está em você e que também está em cada palestino que tem lutado hoje pela sua autodeterminação, pela sua pátria, pelo seu território, pela reconquista do seu território, pelo fim do sionismo, desse sistema de apartheid e consegue cometer as maiores atrocidades da história recente e que o mundo tem visto e que nós temos assistido e nós temos, da nossa humilde maneira, tentado combater e combatido ao lado do povo palestino. Não é à toa que nós fazemos o Plantão Palestina, porque é uma causa muito importante que inspira gerações e gerações de democratas, de progressistas ao redor do mundo inteiro. E nós ficamos muito emocionados e muito também contentes com seus relatos, porque mostram que, de fato, a resistência nacional palestina, o povo palestino vai triunfar. Não é uma questão de se vai triunfar, mas que irá triunfar. Então, nós ficamos muito agradecidos. Queria passar a palavra para o Henrique e para você também, para as saudações finais. Eu queria também agradecer muito a presença do Dr. Abdel aqui. É, de fato, uma honra para o jornal A Nova Democracia, para o programa A Propósito. Inclusive, também anunciar para todos os nossos espectadores que amanhã será publicado no site do jornal um texto enviado para nós pelo Dr. Abdel. Então, também encorajar todos a acessarem o site para lerem essa importante também contribuição do Dr. Abdel ao nosso jornal, e é de fato com muita honra que a gente recebe o doutor. E aí, antes de passar a palavra, só ler algumas últimas mensagens dos nossos espectadores. Eles dizem, a Munira Adazi, ela diz: obrigado, doutor, resistiremos juntos, lutaremos até um dia, inshallah conseguiremos acabar com esses genocidas cruéis. Muitas bandeiras da Palestina. O Andrade, ou a Andrade, diz: é uma guerra prolongada, mas a vitória é certa. O Emir Mourad diz: Sanaúde, voltaremos. E um espectador, ele enviou, escrito em árabe, a mensagem: saudações a você, doutor. E muitas mensagens, gratidão, as tuas palavras foram um alento, e muitas palavras também de apoio à causa palestina como um todo. Então, transmitir também esses agradecimentos dos nossos espectadores. Eu agradeço muito, Henrique, Ana. Foi grande alegria estar com vocês, apesar da dor. E terminando, não há Palestina sem poesia. Palestina, terra dos profetas e das profecias, e principalmente da poesia. O nosso poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish, preveu o que está acontecendo, e escreveu sobre eles, sobre os sionistas. São passageiros entre palavras passageiras. O que ele escreveu? De vós, vosso tanque, de nós, nosso sangue, de vós, seus tiros de metralhadora, de nós, nossa carne, de vós, bombas de gás lacrimogênico, de nós, as lágrimas e a determinação. Então, levam
sua cota do nosso sangue e vão embora. Saem fora, saem do nosso ar, mar e terra, saem das detalhes das nossas memórias. E se querem morrer, morrem longe da gente, porque a gente tem o que fazer nessa terra. Temos o que fazer nessa terra. Cuidar das flores do cemitério dos mártires. Planejar nossa vida de manhã, viver como queremos. Então, Gaza escreve poesias mais bonitas, com determinação. Companheiros, não passarão os racistas, os supremacistas, os assassinos das crianças, não passarão. É a vitória do Gaza, a vitória da Palestina, a vitória de todos aqueles que amam a liberdade aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado, irmãos. Nós é que agradecemos, doutor.